Olá, seja muito bem-vindo ao Agropod, o podcast da Rural Business, que vai levar até você entrevistas com pessoas da área, dos mais diversos segmentos ligados ao agronegócio. Nós teremos aqui personalidades que entendem do assunto, pessoas que trabalham nessa área já há muito tempo e vão levar até você a experiência deles para você poder operar cada vez mais profissionalmente no agronegócio. Porque você sabe que a Rural Business existe há 35 anos para levar até você o amanhã do agronegócio hoje. E toda essa experiência de 35 anos desemboca aqui, nesse estúdio hoje, no Agropod, nesse formato de podcast para dar a você a oportunidade de se aprofundar em vários temas. O meu convidado de hoje é um advogado tributarista e vai falar de um assunto espinhoso. Mas ele foi chamado, primeiro, porque ele tem muita experiência nessa área e tem uma didática muito bacana. Ele consegue fazer com que a gente digira esse assunto de uma forma mais tranquila. Eu estou falando do Leonardo Lobé. Tudo bem, Leonardo? Obrigado, Carmen, pela oportunidade. É um prazer enorme participar desta nova fase aqui do Rural Business, com essas entrevistas, esses bate-papos, vamos chamar assim. Exatamente. Nos quais a gente tem a oportunidade de falar com mais calma e com mais, de uma forma mais detida, de assuntos que nem sempre são simples de serem compreendidos, né? Exatamente. Deixa eu apresentar o Leonardo para vocês. O Leonardo, ele é mestre pela PUC de São Paulo, ele é doutor em Direito Tributário pela USP. Ele é professor, conferencista e coordenador do curso de extensão em Tributação no Agronegócio do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. O Leonardo Lobé também é professor em cursos de pós-graduação em Direito Tributário. Ele é membro fundador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira. E ele é autor de 2 livros direcionados para essa área. Esse primeiro livro aqui, são 2 bíblias, né? Vamos combinar. É o Tributação Federal no Agronegócio, prefácio de Paulo de Barros Carvalho. Já está na 2ª edição. É da editora Nobres, é isso? Noeses. Noeses. O pessoal encontra nas livrarias. Sim, com certeza. Pode pedir também? Pela Amazon, pelas plataformas Pelas todas. plataformas todas. Está aqui, Tributação Federal no Agronegócio, está já na 2ª edição. E lançado agora, eu tive a oportunidade de ir no lançamento desse livro, foi em dezembro, né, de 2024, Tributação Estadual e Municipal no Agronegócio, já com a reforma tributária. E ele coloca aqui, antes e depois da reforma tributária, também prefácio de Paulo de Barros Carvalho, lançado em dezembro de 24, de autoria do doutor Leonardo Furtado Lobé. Carmen, eu costumo dizer o seguinte, se o sujeito não achar maior utilidade para o livro, pelo menos serve para apoiar a porta, numa briga de casal serve para se defender. Mas tem muito assunto aqui. Bom, para começo de conversa, Leonardo, antes da gente entrar na sua seara, né, e esclarecer para o nosso público, eu falo assim, tributo no Brasil é uma máquina de fazer doido, né? E você vai explicar para a gente isso. E agora com essa reforma tributária e tudo mais. Mas, antes de mais nada, a pergunta que vai ser a primeira que eu vou fazer para todos os meus entrevistados. O que o agro não pode? Olha, em primeiro lugar, o agro não pode deixar de ser protagonista. Eu penso que a vocação nacional, ela está muito voltada à produção de alimentos. Isso todo o noticiário, até internacional, demonstra, e nós percebemos claramente, mesmo quem não é da área política ou da área econômica, percebe um boicote internacional, é óbvio, contra o Brasil. Então, o primeiro ponto que o agro não pode é justamente deixar de ser protagonista. Em segundo lugar, eu diria que o agro não pode deixar de ter orgulho das suas raízes. Por quê? Porque são gerações de famílias que se dedicam e que se dedicaram por décadas para produzir, para gerar desenvolvimento. E é importante quando a gente percebe, eu sou advogado, eu ando muito aí no interior, especialmente no centro-oeste, nas cidades pequenas,
onde há agro, a cidade se desenvolve. Não é só uma questão local dentro da fazenda, muito longe disso. A própria economia gira. E agora eu acho que no terceiro passo o agro deve vestir fortemente o escudo contra esses boicotes. Ou seja, o agro tem que colocar a boca no trombone, mostrando como é na realidade. Por quê? Porque não dá mais para admitir, olhando para dentro, produtor que desmata, produtor que descumpre a legislação do trabalho escravo, etc. Mas, por outro lado também, não dá para aceitar acusações falsas, não dá para aceitar um marketing negativo, como muitas vezes a gente vê, quer dizer, jogar contra a própria torcida. De brasileiro contra brasileiro. Exatamente. Então eu acho que eu diria que esses três pilares, olhando para o futuro, e cada vez mais nós vamos precisar de alimentos no mundo inteiro, isso é evidente, eu acho que o Brasil tem condições de assumir um protagonismo mundial. E aí eu diria até um quarto ponto, um quarto aspecto, que é justamente fazer nacionalmente, trazer a indústria cada vez mais perto do agro. Fazer a transformação dos produto acabado realmente no Brasil, para acabar com essa história de que o Brasil é só exportador de produto primário. Eu acho que nós temos condições, sim, de fazer essa junção campo e indústria. Agregar valor, né? Bom, dito isso, depois de toda essa resposta contundente do Dr. Leonardo, vou chamar você de você, por favor, né, Leonardo? Por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Reforma tributária, que é o assunto que nos traz aqui nesse nosso bate-papo. A reforma tributária no agronegócio. Como eu disse, você acabou de lançar um livro, em dezembro de 24, da reforma tributária, tributação estadual, municipal no agronegócio, antes e depois da reforma tributária. Explica pra gente a história da reforma tributária no Brasil e como ela desemboca nos dias de hoje. Carmen, quando eu estava elaborando a resposta do que você acabou de me perguntar, eu de cara já vi o link, já vi a conexão com a reforma. Porque justamente um dos aspectos que eu levantei, que é essa não diria uma carência, mas uma falta de uma comunicação mais contundente, foi o que desembocou na reforma. Eu vou dizer abertamente aqui o que se passou, porque, em primeiro lugar, eu conheço as pessoas que estiveram, os idealizadores, os intelectuais da proposta, e quero deixar bem claro que eu os conheço, os respeito, e sei que são pessoas bem intencionadas, mas houve um hiato aí entre a ideia pensada e a realidade. Eu tenho dito nas minhas entrevistas e palestras que dou que essa, com todo o respeito, foi uma reforma tributária pensada para a Avenida Paulista. Se esqueceram da realidade macro do país, da realidade do agro, da realidade do campo, da realidade de muitas vezes dificuldades operacionais de estrada, de comunicação, de internet e tudo mais. A realidade desse Brasil. Exatamente. Né? Uma coisa é você pensar numa fazenda estruturada, mas nem todos os produtores têm essa capacidade ou atingiram esse nível de profissionalização. Então, justamente no ambiente da reforma, eu costumo dizer que a reforma, eu diria dois desdobramentos. Em primeiro lugar, não se preocupou com o agro, mas em segundo lugar, muito mais do que isso, o aumento de carga tributária que nós teremos não foi acidental, não foi sem querer, foi pensado, foi proposital. Havia e ainda há um ambiente, uma pré-concepção de que o agro não paga tributo. E, Carmen, isso é uma das maiores mentiras que nós temos. Porque você tem que considerar a cadeia do agro como um todo. Estudos divulgados, não sou eu que estou dizendo, estudos divulgados por imprensa e por órgãos sérios de pesquisa mostram que, ao mesmo tempo em que o agro representa aproximadamente 1/4 do PIB nacional,
O agro também é responsável por 1/4 do recolhimento de tributos no Brasil, considerando desde a cadeia de insumos, frete, combustíveis, porque não se produz sem diesel, Sim. maquinários, a atividade dentro da porteira, soja, milho, gado, etc. E também, fundamentalmente, a agroindústria. É só a gente pensar o quanto de emprego que o agro gera, e só se a gente só de falarmos em empregos gerados em consumo de combustível, de maquinário e tudo mais, e na transformação dos produtos rurais e na venda do produto acabado, da carne, do iogurte, do leite, enfim, de tudo o que envolve, queijo, etc., para não dizer arroz, feijão e tudo mais, tudo isso passa necessariamente pela tributação. Então, a ideia falsa de que o agro não paga tributo, isso não é verdadeiro. Eu vou além, vou além. A realidade, Carmen, e eu acompanhei, eu participei dos grupos que estavam diretamente ligados junto à FPA, a Frente Parlamentar do Agro. A realidade, me perdoe a palavra franca, foi a seguinte: o agro foi patrolado pelo governo, pelos interesses do governo. E isso foi dito por muita gente. Assumiram isso? Assumiram. Eu costumo, para deixar as pessoas bem claramente informadas, eu costumo dizer o seguinte: 2 setores vão pagar essa conta: agro e nós, prestadores de serviços. Nós, A conta da reforma tributária. Exatamente. O único setor que verdadeiramente está comemorando a reforma é a indústria. É a indústria urbana, a indústria nacional nesse aspecto, não a agroindústria. Por quê? Porque um raciocínio muito simples para se entender é o seguinte: antes nós tínhamos a tributação da indústria, tributação do comércio, tributação dos prestadores de serviços e tributação do agro. Cada uma delas com as suas respectivas mudanças, ou com as suas respectivas peculiaridades, melhor dizendo. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Quer dizer, não dá para eu comparar, mesmo no segmento industrial, não dá para eu comparar o segmento naval com o segmento do setor de remédios, por exemplo. São peculiaridades, são situações diferentes. Qual é a grande questão da reforma? Eu aglutino tudo. Botei tudo numa mesma Coloco cesta. tudo no mesmo balaio. Setores absolutamente diferentes, tentando impor a eles a mesma lógica. E isso é aí que estarão as distorções que nós veremos. É impressionante isso, porque eles falam o seguinte: quando teve a aprovação da reforma tributária ano passado, e as notícias que a gente acompanhou, enfim, é que essa reforma foi amplamente discutida. Só que houve uma reclamação, uma gritaria geral dos deputados, de que eles não tiveram tempo de ler o projeto. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Como é que pode uma coisa tão séria, que vai impactar a vida de todos nós, né? Mesmo aqueles que não gostam de política, não tem nada a ver com isso, não tem ligação com a água, mas você come, né? Exatamente. Você se alimenta, você se veste. Exatamente. Isso está diretamente ligado ao agro, para dizer o mínimo. Como é que se deu isso? Essa coisa das pessoas falarem do governo defender, né? Do governo Lula defender. Não, mas esse projeto foi amplamente discutido, está há 20 anos sendo discutido. E os deputados falarem: não, eu recebi agora esse projeto. Olha, você com esse seu questionamento, você me permite trazer algumas considerações de bastidor. Em primeiro lugar, a reforma foi amplamente discutida. O projeto inicial foi feito por estudiosos da FGV. O projeto inicial era um. Isso quando? Esse projeto já vem discutindo há mais de 10 anos, mas vejam, o projeto idealizado academicamente. O embrião da coisa. O embrião. Quando chegou, chegou no Congresso Nacional e ficou lá dormindo em berço esplêndido por muitos anos. E havia, como de fato me parece correto, havia uma desconfiança e havia até críticas da próprio segmento acadêmico, dos juristas, dizendo: olha, para você melhorar a tributação no Brasil, você não precisa mudar tudo. Porque no final das contas, o que precisa era, e eu conheço os professores renomados que diziam e que defendem,
essa tese, você precisa alterações pontuais e, fundamentalmente, alterações que visem a simplificação e redução de carga. Que é o Porém, que a gente não viu. quando chega o projeto no Congresso e aí vem no atual governo essa ideia de encampar para aprovar a reforma tributária, pegaram um projeto, vincularam com outro projeto, criaram 2 tributos, que era para ser um só, criaram 2 tributos, e mais, explicitamente, o projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, havia um dispositivo, uma regra no projeto, que era a seguinte, em outras palavras, era o seguinte, vai ser mantida a carga tributária atual. Nunca prometeram redução de carga tributária, Carmen, isso é importante ficar bem claro. Quem está achando que a reforma vai trazer redução, pode trazer redução para alguns setores, mas no macro haverá, no mínimo vai manter e a tendência muito provavelmente vai subir. Essa é a primeira observação. Segunda observação, o tal projeto democraticamente debatido. Quando passou pela Câmara, ou estava para passar na Câmara, para ter a votação, criaram comitês temáticos. Isso foi em 2024. 2024. O comitê temático da questão do processual, da questão técnica, comitê temático de arrecadação, comitê temático dos prestadores de serviços, da indústria, etc. Agora, o curioso é o seguinte, quantos representantes de contribuintes nós tivemos nesses comitês temáticos? Nenhum. Nada. Nenhum. Só representantes do governo e do fisco. Os contribuintes e... Que é quem vai pagar. Que é as entidades de classe, as Sim. entidades representantes, a CNI, a CNA, enfim, as entidades de classe foram alijadas desse debate, ou da composição dos comitês, e também os representantes das universidades, quer dizer, quem estuda o direito tributário no Brasil há décadas não teve assento. Para não dizer que não foi ditatorial o processo, convidavam, aí sim já o comitê com o texto pronto, convidavam os representantes de contribuintes e das universidades para ir lá no Senado ou na Câmara Mas dos já Deputados. estava pronto o texto. Mas já estava pronto, para dizer o que ele achava. Tudo bem, uma ou outra alteração foi feita, mas na gênese, na origem, não. Terceiro ponto, do que você me falou do processo de votação. Isso que eu estou dizendo, eu ouvi de deputados e ouvi recentemente de um assessor que estava lá no dia da votação. O projeto da emenda constitucional 132, que foi o que criou a reforma tributária no Brasil, já o plenário cheio foi entregue aos deputados, faltando 10 minutos para começar a sessão. Um projeto, Carmen, de 30 páginas, o da emenda, não estou falando da lei ainda, a lei eu vou deixar para daqui a pouquinho. A emenda com 30 páginas, e eu tive o cuidado de contar, com 467 enunciados entre artigos, parágrafos, incisos, alíneas, para a pessoa votar ali. Em 10 minutos. Para supostamente tomar pé do projeto em 10 minutos. E aí, não, o projeto é bom, nós temos que aprovar porque vai melhorar o Brasil. Eu não estou dizendo que o sistema anterior era ótimo, não é isso. Todos estavam... Tanto não é que precisou de reforma. Todos estavam Fato. de acordo que o sistema atual era muito complexo. Agora a pergunta clara é a seguinte, você troca uma coisa por outra se a outra for melhor. E para você saber se a outra é melhor, você precisa conhecer. E nós estamos no escuro, Carmen. Quem tinha que votar, quem votou, na verdade, votou sem saber o que estava fazendo. Votou no escuro. Agora eu me lembro de um artigo publicado por um professor Fernando Scaff, da USP, que ele diz o seguinte, olha, reforma tributária, 2 pontos, votação no escuro e a torcida a favor. Esse é o título do artigo dele, e é mais ou menos isso. E aí o que eu dizia, de um assessor que eu ouvi, eu participei de uma live, de um encontro, de um debate, e ele disse isso textualmente, que ele saiu do plenário já, o texto estava tudo certo, já era 11 horas da noite,
foi para casa. Quando ele chegou em casa, me ligaram para ele, escuta, e esse artigo aqui que foi aprovado aqui? Eu falei, não, peraí, eu vi o texto, não estava. Enfiaram um dispositivo lá no apagar das luzes. É tanto que existe uma expressão bastante comum no direito, que é o seguinte, atribuída a Winston Churchill. Na verdade, eu já fui pesquisar essa frase anterior. Se soubéssemos como as salsichas são feitas e as leis aprovadas, não comeríamos salsichas e não respeitaríamos as leis. É basicamente isso. É impressionante o quanto de desleixo, né, a gente identifica numa atitude como essa. Né? Trata o produtor brasileiro, e falando aqui do agronegócio, mas trata o brasileiro como um todo, trata a população, trata cada um de nós de uma forma absolutamente irresponsável, como se vivessem numa ilha da fantasia e não lembrassem de que o que eles estão fazendo ali, eu estou falando de deputados federais e senadores, e do próprio governo, né? Do quanto de irresponsável é. Quer dizer, você vai colocar a vida de pessoas que compõem uma nação, mais de 210 milhões de brasileiros, em 10 minutos, onde enfia ali uma proposta que ninguém viu, que quem foi votado para estar lá e decidir por nós não teve o direito a ver, e aí, como você falou, né, a torcida a favor. Você falou da lei, você falou primeiro desse primeiro ato, né? O primeiro ato foi a emenda constitucional, foi a reforma na Constituição. E aí eu não queria perder o gancho, porque aí o raciocínio fica mais claro das pessoas entenderem. Bom, mas então foi aprovada a reforma e agora vem a fase da regulamentação, que é da reforma. Ok, todo mundo me pergunta, mas doutor, quanto que nós vamos pagar mais? Sabe qual é a minha resposta? Não sei. Ninguém sabe. Né? Sabe por quê? Me permita que essa aqui é a lei aprovada. Esse calhamaço? Aqui tá, me perdoe, tá cheio de amarelinho, tarja, texto aqui, anotações, etc. Uma das bandeiras, diria eu, que a principal bandeira da reforma tributária foi simplificação. É a palavra que eles usam. Foi a chave mestra para abrir todas as portas. Não, vai simplificar, vai simplificar. Aí eu te pergunto uma coisa, como que pode? Essa é a lei complementar 214 de 16 de janeiro de 2025. Como que uma lei como que teremos um sistema tributário mais simples, e todos queremos um sistema mais simples, se a primeira das várias leis que virão, só essa lei tem 544 artigos, tem 23 anexos, ela tem uma referência a uma futura regulamentação feita por um órgão que será o Comitê Gestor. Regulamento aparece nessa lei aqui 161 vezes. Ou seja, em 161 temas, precisaremos saber o regulamento futuro e mais, qual é a alíquota? O que é a alíquota? O percentual que nós pagaremos. Quanto que vai sair do meu bolso? Não sabemos, porque a lei disse que isso vai ser depois aprovado pelo Senado. Depois quando, Leonardo? Então, e o projeto é o seguinte, já é para valer, projeto não, já é lei, já é para valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2026. Isso. 1º de janeiro de 2026. Ora, a lei foi aprovada e não sabemos a alíquota ainda. Que transparência é essa? Com agravante, 2026 é ano eleitoral. Tem isso, tem isso. E no Brasil isso tem um peso tremendo. Então quem está, o governo de turno, vai querer amaciar a população e vai falar, e aí, qual o risco que a gente corre? E aí tem um ditado, né, que é o seguinte, você não vai no supermercado com fome. Ora, estamos num momento difícil economicamente, nem vou me abster aqui de adentrar em questões políticas, mas eu acho que as pessoas que estão assistindo conseguem tirar suas próprias conclusões. Um momento de dificuldade na economia, das contas públicas no vermelho, e aí você vai aprovar uma reforma tributária com qual proposta, com qual finalidade, com qual propósito, melhor dizendo? Claramente me parece que é para manter tudo o que está aí. O status quo, né? Então, isso é difícil. Então, teremos redução de carga. Se eu pudesse sintetizar tudo que eu falei até aqui agora, teremos redução de carga tributária? Não teremos. Teremos simplificação? Não teremos. Você falou, uma única lei tem e fora as outras artigos que estão ainda aí por vir. Então,
Isso aqui, para mim, claramente, e fora a dubiedade da lei, a forma como ela se remete aos temas e tudo fica relegado para o depois, eu tenho para as pessoas que não entenderam o que aconteceu. A reforma vai mudar tudo? Tudo? Não muda tudo, mas muda uma parte muito importante. E o que além disso muda? Muda um paradigma muito importante que é o seguinte: toda a arrecadação, toda a fixação de regras agora será feita em Brasília. É o governo central. Foi previsto um órgão chamado Comitê Gestor, e esse Comitê Gestor, Carmen, eu costumo dizer o seguinte, que será um órgão poderosíssimo, porque ele vai ter na mão o poder de regulamentar essa lei, e mais, vai arrecadar os tributos pagos. Se o produtor está no interior de Mato Grosso do Sul, no interior de Goiás, no Paraná ou em Santa Catarina, não importa, tudo que pagar desses novos tributos irá para esse caixa central, e esse caixa central que vai calcular e vai devolver, vai repassar para os estados e municípios. Quer dizer, é chegar de pires na mão em Brasília? Então, essa é a preocupação de todos. O que está sendo dito é que não vai ter discussão, que vai ser repassado automaticamente. Quero crer que seja assim, porque se não for assim, é o cúmulo do absurdo. Mas a gente está vivendo num cenário de cúmulo de absurdo faz tempo. Então não dá para duvidar de mais nada, né? Então, descumprimento da lei, da Constituição, todos os dias, inclusive pelos órgãos constituídos, especialmente pelos órgãos constituídos. Exato. Então, não é, mas de toda forma, a discussão é a de que será um repasse automático. Tá bom, mas o fato é o seguinte: os governadores e os prefeitos foram retirados dos governos estaduais e municipais uma fatia importante das suas atribuições, que é justamente tratar dos seus próprios tributos. E isso, Carmen, não é algo ilegítimo. Pelo contrário, a história nacional vem desde a Constituição de 1891, quando foi prevista no Brasil a República, que já se adotou um modelo republicano federativo. Os estados têm autonomia. Para as pessoas entenderem. Para que eu voto no governador? Eu voto porque ele tem as melhores propostas. Ora, e para que eu voto no prefeito? Porque eu acho que ele tem a melhor proposta. Se ele não terá mais atribuição de definir, de calibração da carga fiscal é uma atribuição importante dos governos estaduais e dos municipais. O que ele vai tributar? De que maneira ele vai tributar? Se ele vai dar um incentivo, um benefício não no sentido ruim do termo, benefício fiscal no sentido de você atrair investimentos. Exato. Isso acabou. Isso acabou com a reforma. Falando especificamente, por que esse preâmbulo um pouco mais alongado foi necessário? Porque situa, né, quem está nos ouvindo, do grande escopo que é a reforma tributária, da movimentação que aconteceu. O Leonardo trouxe aí um pouco do cronograma, né, desse ato que desembocou na reforma tributária, que afeta todos nós, e a partir de 2026, como ele mesmo lembrou, vai passar a valer. O agronegócio, o produtor rural, o homem e a mulher do campo, independentemente do tamanho da sua atividade, né, profissional, da sua atividade de negócio e de onde ele atua, seja com grão, seja com pecuária, seja com proteína, enfim, na cadeia produtiva. Reforma tributária para o agronegócio. Qual é o impacto? Quanto vai sair? Eu costumo dizer o seguinte: não é o contribuinte, é o pagador de imposto. Né? Porque contribuinte você contribui. Né? Você não quer contribuir, você quer pagar um imposto para ter retorno. Não é algo voluntário. Não é voluntário. Mas a gente paga quando sabe que vai receber retorno, paga de bom grado, paga até com satisfação, porque você está vendo o retorno. No nosso caso, do Brasil, a gente não está vendo. O produtor rural ele é penalizado, como você mesmo falou, penalizado todos os dias, maltratado. Reforma tributária, quanto vai sair do bolso do produtor? Carmen, para ter um cenário para as pessoas entenderem o que vai mudar e o que não vai mudar, e para o agro especificamente a partir daí, de que maneira vai mudar, eu trouxe uma tela que eu gostaria, se fosse possível, a gente colocar... A primeira tela? A primeira tela, para as pessoas entenderem o que
é modificado, de que maneira... Tá aqui. Ótimo. De que maneira que nós temos... Quais são as novidades, tá? Essa sopa de letrinhas aí Você que as dividiu pessoas... União, Estados e Exatamente. Eu dividi. Até então, nós tínhamos... E temos ainda, porque nós teremos um tempo de transição que vai até 2033. Isso é um fator de complexidade a mais. Você imagina, eu costumo dizer também, que é um dragão de duas cabeças. Porque você vai ter os tributos atuais e você já vai ter uma adaptação com os tributos novos que já começarão a ser implantados em 2026. Então aqui eu tenho os tributos federais, imposto de importação, exportação, o imposto sobre a renda. Só uma coisa que você falou, ou seja, nós teremos um prazo, um período de tempo de 26 a 33, 2026 a 33, onde nós vamos ter as duas formas convivendo. Com os dois sistemas. Bom, contador então vai ficar louco, né? Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para os contadores e para os produtores. A boa notícia é que o contador, que vai ter uma complexidade maior, eu acho que agora ele vai ter que repactuar os preços que ele cobra do cliente, do produtor. A má notícia é que ele vai ter muito trabalho, e idem para o produtor. Para o produtor. Então a gente tem aqui os tributos da União, os tributos federais, imposto de importação, exportação, imposto sobre a renda, pessoa física, pessoa jurídica, ganho de capital, enfim, IPI, IOF e tal. Nos estados, ITCD ou ITCMD, como alguns estados tratam, ICMS, IPVA, as taxas, os fundos para o agro, eu vou comentar os fundos para o agro já, e municípios, IPTU, ITBI, ISS e tal. Essas são as taxas, são os Porque impostos. esses, de uma forma resumida, são os tributos que todos nós pagamos, ou uns pagam por ser indústria, outros pagam por ser prestador de serviço e tal, mas de uma forma resumida está tudo aqui. Onde que muda? Para a pessoa entender. E isso vai me permitir, já de uma forma ilustrativa, mostrar qual é o problema para o agro. Eu tenho o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é o imposto da indústria. Eu, como advogado, não industrializo, portanto, eu não pago IPI. O produtor, ele não industrializa, ele produz um produto in natura, portanto, ele não Também paga. não paga. Quem paga é a indústria. PIS e COFINS, dois tributos que são empresas que pagam. Se eu sou pessoa física, o produtor pessoa física, ele não paga PIS e COFINS, que são contribuições para custear a previdência social. O ICMS, que é o imposto sobre o comércio, aí sim o produtor está potencialmente enquadrado aqui, e o ISS, que são os prestadores de serviço. O que a proposta faz? Ela suprime IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS e aglutina tudo em dois novos tributos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que na prática serão a mesma coisa. Haverá uma repartição de receitas, a CBS fica com o governo federal, o IBS com os estados e municípios, e aí o comitê gestor que vai distribuir esses aquele valores. Órgão todo poderoso. Exatamente. Daqui para frente nós teremos um órgão competindo em termos de poder com aquele órgão mais falado em Brasília hoje em dia. E, além disso, o IS, que é o imposto seletivo, que em princípio está fora do agro, mas que também, eu vou comentar já, me preocupa. Pois bem, coloquei uns aqui em azul. Ah, mas não é uma reforma sobre o consumo, ou seja, sobre aquilo que é produzido e as pessoas consomem? A ideia inicial era essa, mas já alteraram o ITCD também, alteraram o IPVA, alteraram o IPTU. Então, assim, com algumas regras, mas na parte que envolve fundamentalmente o agro, eu resumiria dessa forma. Bom, pois bem, aí vem a questão, Carmen, para as pessoas entenderem. Foquem aqui, quem está assistindo, nessas siglas que eu coloquei em vermelho. Produtor rural, pessoa física, é contribuinte de IPI? Não, mais de 90% dos produtores são pessoas físicas, tá, no Brasil. É contribuinte de IPI? Não. Ele tem que pagar PIS e COFINS? Também não. Ele paga ISS? Também não. Ah, mas ele paga ICMS. Na verdade, na maioria dos estados, por uma questão de política fiscal justificada, a carga tributária ela é calibrada para o produto transformado pela agroindústria e não o produto in natura dentro da porteira. Eu estou trocando 5 tributos que não impactam no dia a dia o produtor rural, pessoa física, por 2
que vão atingi-lo diretamente, que é o IBS e a CBS. Ou seja, eu estou trocando o que eu não pago atualmente. Ah, mas o produtor não paga então imposto? Paga. Ele paga ITR, ele paga imposto de renda, ele paga, a cadeia do agro paga o ICMS no frete, no produto transformado, ele paga Fundo Rural, paga Senar, isso não vai alterar. O que ele não paga é aquilo que não tem a ver com a atividade dele. Exatamente, não vai alterar. Fundo Rural vai continuar, o INSS vai continuar, o ITR, o Imposto de Renda, tudo vai continuar. Tá? E, as questões todas envolvendo transmissão de patrimônio por ITCMD, tudo isso vai continuar, no ITBI e tudo mais. Mas veja, na essência, a lógica da política tributária nacional sempre foi a seguinte: eu vou, olhando para o agro de uma maneira geral, eu vou tributar cadeia de insumos e a cadeia da agroindústria, porque o imposto devido pelo produtor fica diferido, ou seja, ele fica postergado para a etapa anterior. Ao invés de eu exigir o ICMS de 100 pecuaristas, eu vou direto no frigorífico, que é uma entidade, uma pessoa jurídica. Eu não fiscalizo 100 pessoas físicas nas fazendas, eu fiscalizo o frigorífico. Então a lógica sempre foi essa. Isso vai acabar. Porque o produtor vai ter que pagar mês a mês, a cada carga, o tal IBS e a CBS. Aí eu vou pedir a gentileza de colocar na segunda tela, que eu acho que isso vai ficar mais claro para a gente entender de que maneira, você me perguntou, de que maneira isso vai atingir. Então aqui eu coloquei, de uma forma resumida, a cadeia do agro de uma maneira geral. Aqui a cadeia de insumos, o chamado antes da porteira: corretivo de solo, fertilizante, semente, defensivo agrícola, vacinas, etc, etc. Vejam, hoje, em matéria de ICMS, que é o imposto devido, a gente tem um convênio do CONFAS, que é o convênio 100 de 1997, em que ele calibra a carga fiscal devida para uma carga de calcário, a carga de gesso, para falar dos corretivos de solo. Perfeito. Se eu falo nos adubos, nos defensivos agrícolas, etc., eu tenho uma calibração de carga fiscal aqui. Por quê? Porque quem compra é o produtor, que vai produzir soja, milho, sorgo, gado, etc., que na maioria das vezes é uma pessoa física. O que acontece? Essa basicamente foi a minha tese de doutorado, que virou livro, é tentar expor de uma maneira clara de que forma, o porquê o agronegócio deve ser tributado de uma forma diferenciada. A nossa Constituição tem uma regra explícita de que a atividade, segundo a qual, artigo 187, inciso 1º da Constituição, a atividade rural, a política agropecuária ou agrícola deve levar em conta os instrumentos fiscais. Ora, o que acontece? Aqui eu tenho um produtor, uma pessoa física. O produtor, Carmen, ele não compra uma tonelada de adubo para revender uma tonelada de adubo. Ele usa isso aqui como insumo na sua fazenda para ele gerar uma riqueza nova. Ele criar uma riqueza nova a partir da natureza. Seja uma riqueza vegetal, seja uma riqueza animal, mas ele não revende vacina, ele não revende uma tonelada de adubo, ele não faz revenda de mercadorias. É insumo para ele aplicar na atividade. Insumo. E aí que está a questão. Se eu coloco aqui carga cheia, a alíquota do ICMS é de 17%. Se eu coloco carga cheia, eu estou dizendo, em outras palavras, que o produtor vai absorver em cada compra que ele faz uma carga de ICMS. Eu não estou falando ainda dos novos tributos, que é o que vai mudar. Eu estou colocando para ele uma carga cheia de 17%. Ora, mas se na hora que ele vai vender lá a soja, o milho, o gado, para os adquirentes, as cooperativas, as cerealistas, os frigoríficos, etc., usinas, etc., se eu coloco lá, ele não tem mecanismos de crédito e débito suficientes para poder absorver essa carga fiscal. Onde entra a reforma? A reforma, ao acabar com o ICMS, ela insere esses dois novos tributos, o IBS e a CBS, cuja alíquota estimada, eu coloquei ali um asterisco, é de 11,4. Mas de onde eu tirei esse 11,4?
Foi aprovado no finalzinho dos debates No apagar das legislativos, no luzes. apagar das luzes, pelo menos se conseguiu a adoção de uma regra de um regime diferenciado para o agro. Não só para o agro, para vários setores. É importante também desmascarar, o agro foi beneficiado. Isso não é verdade. Setores importantes, por exemplo, medicamentos estarão nessa regra diferenciada. Tá? São áreas sensíveis, São né? áreas que sensíveis. Precisa Então, dessa diferenciação. foi aprovada essa mudança, essa alteração, para que, para esses setores nos quais também está o agro, haja uma redução de 60% da alíquota que vai ser fixada. Bom, quem diz que reduz em 60% está dizendo, em outras palavras, que tributará numa ordem de 40% do valor que vai ser fixado. Eu não estou dizendo que a alíquota será de 40%. 40% do valor que o Senado vai fixar. Qual é a questão? Hoje ninguém mais nega que nós teremos muito provavelmente o segundo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, mais caro do mundo. 28%? Em torno de... A alíquota que está sendo falada vai ser entre 25% e 30%. A alíquota hoje falada é de 28,5%. Pois bem, se eu jogo 40% dos tais 28,5% que serão aprovados, vão chegar numa carga de 11,4%. E aí que está claramente aqui o problema. Imagina o produtor quando compra o adubo, o fertilizante. Ele fecha. Quais são os principais? O produtor, acho que já está pensando, que está nos ouvindo, ele já está vendo o problema. Você imagina, o produtor fecha uma carga de adubo. Vamos falar da soja, para a lavoura dele. O produtor que vai plantar essa soja em meados de setembro, outubro, ele já fechou essa carga em janeiro, fevereiro, março. No começo do ano. Hoje ele não tem essa tributação no insumo que ele compra. Quer dizer, ele tem em matéria de ICMS, mas não dessa forma, pesada, onerosa, quase 12%. Imagina, a cada carga que ele comprar, ele ter 11,4% a mais no preço embutido. Aí, a promessa é a seguinte, não, mas você vai poder tomar crédito disso, o produtor. Porque na hora que ele vender a soja, ele vai ter que pagar os 11,4%. Então, aquele 11,4%, vamos imaginar, para ajudar na conta, digamos que a saca da soja esteja R$100. A cada saca que ele vender, ele vai ter que pagar 11,4% a mais, que ele não paga hoje. 11,40. Bom, ele está vendendo com uma carga de 11,4%. Ah, mas ele pode amortizar, ele pode se creditar daqueles 11,4% do insumo. Acontece que o insumo ele comprou em fevereiro de 2025, hipoteticamente, pagou, sofreu uma incidência fiscal aqui de 11,4%. Aí, até chegar a época do plantio, ele vai arar a terra, vai preparar a terra, planta, tem que rezar para chover, colher e vender. Ele vai vender em março de 26. Um ano depois. Um ano depois. Então vai ter um desencaixe de caixa, o fluxo de caixa é a minha maior preocupação no agro. Isso eu estou falando da lavoura da soja. Vamos imaginar eucalipto, cujo ciclo é muito maior. Vamos imaginar o gado, o sujeito que faz cria, recria, engorda. Entre ele produzir o bezerro e vender o boi gordo, são 28, 30 meses de desencaixe entre tributos que incidiram na compra dos insumos e a venda posterior desses produtos. Ele já pagou lá a promessa de receber dali a 30 meses. Exatamente. E aí, esse quadrinho aqui, eu acho que consegue ilustrar que essa é a grande mudança. Antes, a carga fiscal recaía sobre... porque aqui, cadeia de insumos, nós estamos falando de indústrias, de grandes grupos multinacionais. Sim. As multinacionais estão aqui, as multinacionais estão lá. Nas duas pontas. Nas duas pontas, o produtor está no meio. O produtor está cercado por dois grupos empresariais, ou indústrias, ou agroindústrias. Grandes lobbies. Grandes, exatamente. E quem fixa o preço do produto dele? É ele, Carmen? Não. Não é o produtor que fixa o produto. Então, além do desencaixe de caixa, a minha preocupação também é a sazonalidade e as intempéries climáticas. Imagina o seguinte, eu comprei, paguei imposto sobre insumo, e aí deu uma frustração de safra. Que é bastante comum acontecer.
Ah, não, mas daí quer dizer, eu tenho que esperar mais um ano para plantar, para colher, e esse crédito vai ficar represado na minha contabilidade. Qual é a solução dada pela lei? A solução da lei é a seguinte, Carmen. Não, mas é o seguinte, você vai poder pedir a restituição dos valores, tá? Aham. Você vai poder pedir a restituição dos valores. Tá aqui, ó. Eu acho que é o artigo 50 e alguma coisa. É importante a gente vislumbrar como é que vai ficar isso. Tá aqui. Tô vendo você mexer nesse calhamaço. Essa é uma lei. Essa é só a primeira. A primeira. A restituição tá aqui, ó. A restituição vai levar em conta um prazo que vai chegar a 180 dias 6 para o comitê te dar uma resposta. Não é nem a devolução, Não, é uma não análise de devolução. caso. É uma análise de caso que ele vai dizer, olha, você ao pagar o imposto, eu vou analisar e vou ver a questão da devolução. Tá aqui, ó, recolhimento, já achei. Que vai levar esse prazo de 180 dias, 6 meses, para ele te dar uma resposta. E a partir daí, ele ainda pode te pedir esclarecimentos, etc. Ou seja, o processo pode chegar a 1 ano. Até lá, o produtor, com o problema do fluxo de caixa, já inviabilizou toda a atividade. Leonardo, o que a gente enxerga, assim, de uma forma muito clara, é um prejuízo muito grande para o produtor. Resumindo, não vai agregar valor. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Os negativos a gente já está conseguindo enxergar, mas vamos colocar aqui para o produtor não se desesperar vendo isso. Pontos positivos, pontos negativos e pontos positivos. Você pode clarear para a gente isso? Vamos lá. Eu diria o seguinte, para o agro, para mim, são poucos os pontos positivos. Eu diria, em primeiro lugar, em relação a esse questionamento. Olha, agora a promessa é de que o valor do imposto já vai vir claramente na nota fiscal e que nós teremos um mecanismo digital, eletrônico de crédito e débito. Então, aliás, a realidade é essa, nós nos tornamos, né, Carmen, CPFs e CNPJs ambulantes por aí. Então, quando eu compro, esse crédito já vai ser atribuído a mim automaticamente pelo sistema, segundo está sendo dito. Mas tudo bem, esse é um ponto positivo, porque eu não preciso, o produtor não vai precisar tomar providêncies, a não ser checar realmente se foi atribuído a ele o crédito posteriormente, com relação à tomada de créditos. Então, quando o vendedor vendeu o insumo para o produtor, automaticamente isso já vai estar vinculado ao CPF ou CNPJ dele, conforme a hipótese. Porém, além dessas questões da sazonalidade, da variação do dólar, da variação do preço da saca, porque quando eu fecho o insumo, é pautado no valor da saca do momento da compra, e depois eu posso chegar lá na frente e ficar com crédito a receber. Além de todos esses aspectos, tem uma regra que eu gostaria de comentar, que é dos produtores não contribuintes. Então, o que foi aprovado? Foi aprovada uma regra do tal produtor rural não contribuinte. Quem será o produtor rural não contribuinte? Será pessoa física ou jurídica. Que é a esmagadora maioria, 90%. 90% pessoa física. Produtor pessoa física ou jurídica que tenha uma receita bruta de até 3.600.000 ao ano. Vamos lá. Em primeiro lugar, é receita bruta, não é lucro. Não é lucro. E olhando para a realidade do agro, a gente tem vários produtores que faz safra e safrinha, por exemplo, já estoura esse patamar. Tá? Então, produtor que tem a receita bruta até 3.600, ele pode ou não aderir a esse sistema. Agora eu vou falar uma coisa como advogado. Para os meus clientes que puderem, eu vou falar, vamos ficar de fora do sistema até ver como é que ele vai funcionar na prática. Né? A questão é que tem vários produtores que ultrapassam esse limite. Se o produtor, e aí
essa é a regra. Ah, ok, eu posso ficar de fora do sistema, portanto eu não pagarei IBS e CBS. Ok, só que qual é a questão? A questão é a seguinte, são as dúvidas que surgem a partir dessas regras. Em primeiro lugar, se eu extrapolar os 3.600 em até 20%, nas minhas contas dá 4.300.000 e alguma coisa, eu me torno contribuinte a partir do segundo mês do momento em que eu estourar esse limite. Então, digamos, eu estou em julho e fiz já a venda da soja, fiz a venda do gado, etc. Ah, passou o limite. Então, a partir de julho, agosto, setembro, a partir de setembro eu me torno Contribuinte. Desculpa. Quem está até 20% se torna contribuinte obrigatoriamente no ano que vem. Quem ultrapassar o limite dos 20% é que é no segundo mês. Tá bom, então digamos que eu esteja em setembro e me tornei automaticamente contribuinte do IBS e CBS. Aquela tela que eu coloquei agora há pouco mostra que eu tenho que ter um sistema de crédito e débito. Se eu me tornei contribuinte obrigatório, que eu vou pagar 11,4 a cada soja, a cada milho, a cada carga de boi, e os créditos que eu não... Porque como eu não era contribuinte, eu não sofri incidência desse imposto. Como é que vai ficar? A lei não dá resposta. Criou um vácuo. Ou seja, criou um vácuo. E aí, em tese, eu vou ser obrigado a pagar 11,4 carga cheia, receita bruta, sem levar em conta os créditos que eu tomei. Segunda dúvida, e eu já participei de alguns debates sobre isso, segunda dúvida em relação à situação dos não contribuintes. Essa regra de ficar, eu tenho certeza que o produtor já pensou nisso que eu vou falar agora. Se eu sou dono da fazenda e arrendei a minha fazenda, ou fiz um contrato de parceria rural, eu não estou explorando diretamente, eu estou explorando indiretamente e recebo por isso, eu posso optar por não ser contribuinte e, portanto, não pagar esse imposto? A lei não dá a resposta. Agora, ao meu ver, tem sim que dar esse direito, porque o sujeito não deixa de ser produtor rural por se transformar em arrendatário ou em parceiro outorgante. Ele continua sendo produtor rural. Então, mas isso já vai ser um ponto que vai levantar questionamentos também. Vai judicializar muita coisa. Ah, eu tenho a impressão que sim. Vai fazer uma confusão, até se entender, até se compreender os limites e principalmente aquilo que não foi definido em lei, que depende de interpretação. Você acredita num nível de judicialização muito forte? Sim. E com dois aspectos. Eu acho que nós teremos uma enxurrada de ações, porque só aqui no que nós estamos conversando, o tanto de dúvida que já surgiu, e nós só estamos falando do dentro da porteira no agro. Isso para não falar da agroindústria e da cadeia de insumos. E isso para não falar dos outros segmentos, né? Mas, enfim, só olhando dessa perspectiva, acho que nós teremos uma enxurrada de ações. Agora, eu tenho uma preocupação, Carmen. Tenho uma preocupação muito grande, até pelo ambiente que nós vivemos institucionalmente no Brasil hoje. Eu tenho uma preocupação com aquela pressão sobre o judiciário de dar um cala-boca no contribuinte, aí é assim e acabou. De não termos uma análise mais aprofundada dos temas, com receio de se criar uma judicialização extremada das questões. Agora, a pergunta é, o produtor, eu, o advogado, o contribuinte, o cidadão, é culpado se a lei é feita assim? Quer dizer, a lei fica cheia de buracos, cheia de dúvidas interpretativas que dão espaço para esse tipo de coisa. Então, esse cenário de judicialização é algo que eu tenho, que na minha avaliação, deve acontecer. É um cenário muito, muito próximo de se tornar real, né? Exatamente. Uma outra questão aqui levantada, que é muito importante, é quando o produtor vende a sua fazenda, né? Quando negocia, né? O que essa nova tributação vai alterar essa coisa do IBS, do CBS, na hora dessa transação, que é tão comum? É tão comum, e aí eu vou trazer aqui a questão que é a seguinte. Tem um dispositivo que fala de dois aspectos em relação a isso. Ele fala o seguinte, que é a parte envolvendo
o arrendamento e a venda. Então, pela regra, quem arrenda a fazenda não está obrigado a pagar ICMS sobre o arrendamento, mas pode vir a pagar o IBS, a CBS. Essa questão do pode vir é que é um grande ponto de interrogação. Que é a seguinte situação. Bom, se eu for fazer, se eu fizer a parte, deixa eu achar aqui, até 3 imóveis, eu estarei obrigado a pagar. Se eu vendo, pensando, por exemplo, na locação urbana. O intuito foi, pensando na locação urbana, quem tem até 3 imóveis, ou quem vende até 3 imóveis, não estará obrigado. A referência foi locação urbana. A referência foi a locação urbana, só que aí o seguinte, se você vender até 3 imóveis, você não está obrigado a pagar o IBS e a CBS. O problema é o seguinte, a realidade do agro. Várias fazendas são formadas por mais de uma matrícula. Exatamente. O sujeito é dono de uma fazenda, mas na verdade ela tem, às vezes, 8, 10 matrículas. E aí, o que vai considerar como imóvel? É a matrícula ou é a fazenda como um todo? A lei também não define. Não define. Então, isso é um ponto a mais que a legislação trouxe. Agora, se você me permite, eu queria trazer um ponto, que é o seguinte. Dos produtos desonerados. Certo. Isso foi a tal cesta básica nacional. Isso foi um argumento para convencer, e nesse ponto é positivo, você me perguntou um aspecto positivo. É positivo você desonerar os produtos, na verdade, alimento é essencial por essência, mas digamos o essencial do essencial, que é aquele do dia a dia. A reforma, ela desonera alguns produtos. Por exemplo, até tenho algumas anotações aqui para facilitar o raciocínio. Ovos. Aliás, o ovo virou uma polêmica nos últimos tempos, né? O preço do ovo e tal. Mas, ovo, café. Mas ovos, a picanha a gente já nem conta mais. Né? Os ovos serão desonerados. Hortícolas, hortícola é o que vem da horta. Então, os produtos das hortícolas e frutas. Esses produtos serão desonerados. Ótimo. Aí vem a pergunta, a fruta, mas qual fruta? Se eu transformar a fruta em suco, ou em pasta, em geleia, em doce, deixa de ser fruta e, portanto, vai pagar o imposto? Está vendo como surgem as questões? Se o intuito foi desonerar a fruta para baratear, não ter tributo, e desbaratear o preço e estimular o consumo, ora, se eu transformo a fruta em polpa para a pessoa fazer o suco, deveria seguir a mesma lógica, mas pela lei não está. E, além disso, os tais produtos da Cesta Básica Nacional. Esses produtos, eles foram elencados aqui na legislação, no anexo 1º, e aí está dito o seguinte, olha, eu vou desonerar esses produtos, e esses produtos, a gente tem aqui, está aqui o anexo 1º. Arroz. Quaisquer tipos de arroz? Não. Arroz das posições 1006.20, 1006.30 e tal. Alguns tipos de arroz. Leite. Ok, leite ser desonerado. Mas desde que seja em conformidade com os requisitos da legislação específica relativos ao consumo direto pela população. Quem vai definir isso? É o MAPA, é o Ministério da Agricultura e Pecuária? É a entidade sanitária? Então são as dúvidas que surgem. Leite em pó, tal... Manteiga, margarina. Vejam que curioso. Margarina foi desonerado, Carmen. Ok. Mas de onde vem a margarina? Da soja. E a soja foi desonerada? Não. Carne. A polêmica da carne está na cesta básica. Carne bovina, suína, ovina, caprina. A carne foi desonerada. E o gado? Não. Então, não tem lógica isso aqui. Olha, vamos falar da pecuária. No final das contas, eu estou dizendo que o pecuarista de corte, quem produz carne para abate, ele estará obrigado a pagar o imposto, mas o frigorífico não. Benefício para a indústria. Como é que fica isso? E mais. Tem uma outra questão, eu tô à vontade aqui com a lei, porque você falou, não, você pode levar a lei, então eu estou trazendo a lei aqui. É para explicar para a gente. Olha só como é que é outra incongruência.
Está aqui o da cesta básica. Artigo 125, o da cesta básica fala o seguinte: ficam reduzidas a zero as alíquotas de IBS e ICBS daqueles produtos, mas olha só, incidentes sobre as vendas de produtos destinados à alimentação humana do anexo 1º. Venda de produto destinado à alimentação humana. Existe arroz na gôndola do supermercado, se não teve um produtor que plantou, se não teve uma cerealista que classificou e embalou esse produto, o atacadista, o varejista, etc., a agroindústria? Não existe. Da forma como está, a ideia aqui deixa também um ponto em discussão, mas qual que é a operação que não será tributada? É só a última cesta básica, supermercado para consumidor? Mas e o resto? Quem produziu, a agroindústria e tudo mais? Quer dizer, se eu desonero apenas a etapa final e tributo todas as demais etapas, eu estou desdizendo, eu estou contrariando aquilo que eu falei que eu ia fazer, que é desonerar. Então, esse aqui também é um ponto de judicialização em potencial. Se não assegurarem a desoneração desde a etapa do produtor, não tem lógica esse sistema. Toda etapa tem que ser desonerada. Com outra questão muito importante são as cooperativas também. Também. Né? O Brasil tem... Como é que fica essa situação? Você dá palestra em cooperativa, sim, você conhece muito de perto essa realidade. Quais são as grandes angústias, né? As dúvidas que têm surgido com relação à reforma tributária? Esse foi um ponto positivo. Você me perguntou, mas temos pontos positivos? O sistema cooperativo nesse quesito foi... não é beneficiado, porque o sistema cooperativo deve ser estimulado pela nossa legislação. E aqui ele foi respeitado. Então, o ato cooperativo entre produtor e cooperativa não pagará o IBS e a CBS. E aí surgem algumas questões. Isso pode criar um estímulo para o produtor que não é cooperado se tornar cooperado e passar a vender para a cooperativa, mas ao mesmo tempo pode também criar dois cenários, né? Porque se eu penso no produtor que vende para a agroindústria e ele é produtor não contribuinte, aquele que eu disse, abaixo daquele valor... De 3.600 ao ano. 3 milhões e 600 bruto. Bruto. Quando se ele vai vender para a agroindústria e ele não é contribuinte, ele não é produtor, quando ele está vendendo, não vai ser tributado. Mas a indústria não tem crédito. Criaram um tal crédito presumido, que até hoje não se sabe também qual é. Vai ser definido. Agora, olhando da perspectiva da cooperativa, tanto a venda do produtor para a cooperativa, quanto a compra de insumos pela cooperativa, ao menos isso foi respeitado. Um outro ponto também em relação aos adquirentes, né, que você colocou ali naquela tela, as tradings, né, o que muda, né, as exportações brasileiras, elas vão ser tributadas, o que muda com relação a isso, também com a reforma tributária? Esse é um ponto muito sensível também da reforma tributária. Quanto a essa matéria, antes da reforma, a gente tinha uma segurança relativamente... Bom, no Brasil, o que é segurança jurídica é um conceito relativo, mas de uma forma geral estava mais ou menos pacificado de que não apenas a operação de venda do exportador para o mercado externo era desonerada, mas também, aí é um ponto, Carmen, a legislação dizia o seguinte: as operações... tendentes à exportação, as operações envolvendo exportação, e portanto não a etapa final apenas, mas as anteriores também, a chamada exportação indireta, era desonerada. Veio a reforma e o termo que ficou foi venda pelo exportador. É diferente. Só que na lei previu-se o seguinte, que o tal comitê gestor poderá desonerar essas exportações. Então, o produtor que faz venda com fim específico de exportação para a trading e a trading para fora do país, também tem que ser desonerado e garantindo aí a não tributação dessas operações.
é algo também que nós temos que esperar na prática como é que vai acontecer para ver se esse realmente vai ser o sistema implantado efetivamente no Brasil. Bom, Leonardo, a gente está caminhando já para o final desse bate-papo. Claro que daria horas e horas de conversa, cada aspecto desse que você trouxe aqui, mas é apenas a ponta de um iceberg muito grande que a gente está vendo. E como você colocou no início, né, estamos no escuro. Começando pela votação da reforma tributária, aquele anexo de quantas páginas? O da reforma tinha 30 e poucas, da emenda 30 e poucas páginas, esse aqui tem mais de 400 páginas. Aquela emenda que foi entregue para os parlamentares 10 minutos antes da votação, que ninguém viu, e foi votado e foi aprovado. Aí desemboca na realidade, né? No cotidiano, e aqui o assunto é o produtor rural, é o agronegócio, e 90% que você falou aí precisa ser feito ainda, precisa definir, mas as pessoas plantam todos os dias, elas estão ali trabalhando, elas estão comprando insumos, elas estão fazendo negócio, elas estão querendo investir, elas estão pagando as contas, elas têm boleto chegando, os animais precisam ser criados, a soja, o milho, o trigo, enfim, o café precisa ser plantado, precisa levar para o mercado, as pessoas precisam comer, precisam se vestir, ou seja, o agronegócio precisa continuar. Esses 2 livros que você trouxe, né, a tributação estadual e municipal do agronegócio antes e depois da reforma, lançado agora em dezembro de 24, e em 2022 a tributação federal no agronegócio, de autoria do Leonardo Furtado Lobé, o nosso entrevistado aqui no Agropod, traduzindo para o nosso produtor rural. Eu falo que para esse homem, para essa mulher que todo dia levanta querendo ser melhor, né? Querendo vencer, matar o leão do dia. Muitos deles não vão ter acesso a essa literatura. Isso aqui é muito técnico, é bastante técnico. Mas traduzindo tudo isso aqui que você colocou, para a gente poder dar um pouco de alento para o produtor, o que você falaria para ele? Como ele deve encarar esse momento? Como o agronegócio como um todo deve se posicionar? Você disse para ter orgulho, né? Logo no começo, o que o agro não pode é perder o orgulho, é perder a esperança. Mas como se manter em pé neste momento, diante da realidade, de um sistema judiciário que a gente sabe como é, de uma tributação que a gente está vendo como vai ser e de uma perspectiva bastante difícil no futuro? Eu resumiria com alguns desdobramentos. Em primeiro lugar, isso é importante ficar claro, já não era assim, mas acabou o amadorismo. O produtor que não tiver consciência de que ele tem que tratar o negócio dele com profissionalismo, como uma empresa mesmo, cuidando não só da parte operacional, do campo, o produtor sabe fazer muito bem a atividade dele, mas daquilo que envolve o entorno, a parte jurídica, a parte contábil, a parte econômica. O produtor que não se adequar a isso tende a ser engolido pelo sistema. Essa é a primeira observação. Segunda observação, dizer que ele tem que profissionalizar significa, na medida do possível, ter uma noção um pouco melhor de como que o imposto vai impactar na atividade dele e no preço, no fluxo de caixa. Então, não adianta, não, isso aí é com contador. Acabou essa fase. Porque antigamente o produtor era acostumado a pegar lá as caixas de documento, levava lá uma vez por ano para o contador para se virar para declarar o imposto de renda. Agora não, é mês a mês. É mês a mês. É mês a mês. Ele tem que entender que ele vai ter um impacto tributário na entrada e na saída. Então, gerir esses números e conviver com o tributo vai ser algo que ele tem que se adequar. Terceiro ponto. Carmen, no fundo, isso aqui é uma lei. E a lei pode ser alterada. Lei é algo que o legislativo cria e que amanhã ou depois pode ser alterada. Eu conclamo, se me permite aqui, as entidades de classe a pensarem nas adequações necessárias nessas legislações. Serem atores ativos, né? Não porque passivos. É o seguinte, não, mas aí a lei está assim. Sim, o sistema novo é esse, mas você consegue fazer adaptações. Eu acho, Carmen, eu realmente acho, olhando para
para o retrovisor, olhando para o passado e projetando o futuro, eu acho que nós teremos em breve a fase das reformas da reforma. Ou seja, as adaptações, porque como foi votado tudo no escuro, na hora que isso começar a funcionar, as pessoas vão se dar conta, bom, mas assim não dá para fazer. Então, esses ajustes eu acho que serão necessários. E um quarto aspecto quarto e derradeiro aspecto que eu menciono é justamente dessa necessidade de uma maior voz ativa do agro, não só nos ambientes políticos, mas como este aqui. E por isso eu te parabenizo pela iniciativa e todo o grupo pela iniciativa de dar oportunidade para que as coisas possam ser explicadas de uma forma mais detalhada, e a informação é o passo inicial. Sem informação, é aquilo que eu disse, não dá para eu trocar um sistema atual por um novo se eu não conheço o novo. E, infelizmente, nós estamos trocando um sistema que já é complexo por um mais complexo ainda. Eu me incluo nisso. Os prestadores de serviços pagarão a conta. Todos nós, prestadores de serviços, advogados, engenheiros, médicos, dentistas, jornalistas, todo mundo está no mesmo barco. Eu falo o seguinte, a reforma ela tentou encaixar o quadrado no redondo, quis adotar uma regra igual para todo mundo. E essa regra, a realidade econômica, a realidade profissional das pessoas não é a mesma, né? Tá certo. Leonardo Lobé, muito obrigada, tá, por esse bate-papo. Você é uma pessoa fácil da gente entender, embora seja um assunto extremamente espinhoso. Eu vou reforçar aqui, você trata nesse livro, Tributação Estadual Municipal do Agronegócio, antes e depois da reforma, você trata de 5 estados, é isso? Isso. Eu trato da legislação, eu fiz um recorte a partir dos dados divulgados, econômicos divulgados pela CNA, enfim, dos municípios com o maior PIB do agro no Brasil. Sempre é divulgada a lista dos 100 municípios com o maior PIB no agro. E aí eu identifiquei o primeiro colocado por estado. Então, na sequência, ficou Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e Minas Gerais. Eu enfrento a legislação desses estados, mostrando também como que é importante não só conhecer o ICMS no agro, especialmente para a agroindústria, mas também na questão que todos fazem hoje em dia e sabem hoje em dia, que é do planejamento sucessório, o planejamento familiar. Esse é outro assunto, é outro assunto que daria um podcast à parte, mas é algo que tem que se preocupar, porque a tendência é a de que nós tenhamos cada vez mais dificuldades nessa transição de geração para geração, da geração do patriarca para os herdeiros e dos herdeiros para a terceira geração. Isso é algo que os tributos estão impactando muito pesadamente. E mais, é algo que as fiscalizações têm apertado muito nessa abordagem. Então, claro que um planejamento bem feito, se você não evita por completo e não tem fórmula mágica, você minimiza os impactos. É isso. Bom, recado está dado, né? Editora Noesis, Leonardo Furtado Lobé, ou então lá na Amazon, né? Você encontra os 2 livros, frutos de muita pesquisa, de muita dedicação realmente, desse advogado, mestre e doutor em Direito Tributário, Leonardo Lobé. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado mais uma vez. Espero que, na medida do possível, o que é complexo tenha ficado, pelo menos, palatável. Obrigado, Carmen. É isso que a gente espera. Muito obrigado. Obrigada a você por acompanhar aqui o AgroPod da Rural Business, onde a gente sempre vai trazer pessoas que possam agregar muita informação e, claro, levar até você que é produtor rural, que está na cadeia do agronegócio, valor para a sua atividade, porque é isso que a Rural Business faz há 35 anos. Ela está do seu lado, trabalhando junto com você. A gente se vê no próximo AgroPod. Até lá!